Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Crise. E hoje o nosso convidado especial é o Henrique Bezerra. Tudo bem, Henrique? Tudo bom, Gildon? Obrigado pelo convite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. O Grupo Crise agradece bastante a sua participação. Henrique, o nosso Café com Crise ele é mais um diálogo, uma conversa sobre a comicidade, sobre as pesquisas que estão acontecendo ultimamente, e envolve muito disso, dessa informação, né, entre a gente. E como é um grupo de comicidade, o Grupo Crise, eu inicio fazendo uma pergunta que vai ser clássica praticamente em todas as gravações, em todos os podcasts, que é: o que é o riso? Nossa, essa pergunta a gente pode responder de tantas formas. Você perguntar para a antropologia, você perguntar para um artista, para uma criança, para um palhaço, nossa, de tantas formas. Mas o riso é uma manifestação o riso é uma manifestação da identidade do indivíduo. Quando a gente ri de alguma coisa, de alguma coisa com alguma coisa, a gente está mostrando um pouco do que nós somos mesmo. Então, tem para mim que o riso é quase uma postura política. Do que se ri, a gente fala sobre quem nós somos e com quem nós rimos. Pois é uma pergunta interessante, Henrique, porque todo mundo tem uma resposta diferente, né? E aí, por mais que não seja uma pergunta um tanto simples e tanto complexa, a gente observa que existe uma diferença muito grande sobre a percepção do que é o riso para cada pessoa. É por isso que a gente geralmente começa com ela. E aí hoje eu também queria abordar um assunto contigo que foi uma vivência sua, né? Que foi uma experiência vivida dentro da Commedia dell'arte, que aí você viveu na Itália. Eu gostaria que você dissesse pra gente como é que foi essa vivência, como é que foi esse processo, as coisas que você, a época, o período, com quem foi, como foi, essas informações assim que você puder nos passar. Tá bom, Gildo. Eu vou falando, se aí eu me prender muito no assunto, vocês me cortam, tu me orienta, aí tu diz, eu quero saber mais disso, mais daquilo. Mas foi assim. Ótimo. Durante o mestrado, meu mestrado foi voltado para a comicidade também. Ele aconteceu em Salvador, e durante o mestrado, muito embora ele não fosse em Commedia dell'arte, eu me interessei pelo assunto. E aí eu comecei a investigar a temática, práticas e assim diante. Eu me deparei com um mestre, porque ele se autodenomina mestre, né, que é o Antônio Fava. Ele tem uma escola chamada Scuola Sperimentale dell'Attore Comico, que fica em Reggio Emilia, na Itália. A escola, na época, eu acho que já tinha 28 anos. Isso foi em 2014, creio eu. Na época já tinha 28, então deve ter seus 34, 35 anos agora. Quando eu conheci a escola, eu fiquei muito encantado, porque eles fazem um estágio anual dentro do Teatro Cavallerizza, e é um estágio aberto para todo mundo. Você faz uma inscrição, manda currículo, é selecionado, geralmente são 30 vagas anuais, e aí eu fiz a inscrição e felizmente acabei passando. No fim das contas, éramos 35 participantes, creio eu, 24, era 20 nacionalidades, e dos quais de brasileiros só tínhamos eu e a Elaine, que é minha companheira e foi comigo na época também. Ela também participou do Crise há um tempo atrás, né? Lá foi durante um mês, e assim, foi uma situação bem mágica, não só pelo tema, mas pela vivência. Era um mês, todos os dias, e de manhã a gente tinha aula de técnica, onde a gente conhecia os personagens do ponto de vista de apresentação e teoria, como é o fundamento, como eles pensam, como eles agem, e também, ainda pela manhã, aula do corpo desses personagens, que é uma coisa que eventualmente a gente pode falar. Mesmo os personagens que não são mascarados, tem os mascarados e os não mascarados, né? Eles têm corpo próprio, que aí eu até chamo, com base em outras pesquisas aqui do Brasil, tipo da Joyce Aglai Brondani, eu chamo de máscara física.
que mesmo os não mascarados têm uma máscara física, ou seja, uma postura corporal, um jeito de se movimentar diferente. Então, de manhã, a gente tinha todo esse contato, o desenvolvimento da máscara física, do modo de pensar, para à tarde a gente recebia um canovatio. Eu não sei se nossos ouvintes já sabem o que é o canovatio, mas o canovatio é tipo um roteiro de situações. Ele não é uma peça, ele é um roteiro de situações que tem que acontecer e os atores estão livres para improvisar, para cumprir esse roteiro, né? Então, aí à tarde a gente recebia um canovatio e tinha a tarde para ensaiar. E era aquilo ali, né? Você não conhecia ninguém falava a mesma língua, e aí a gente se reunia, começava a ensaiar, e à noite, do mesmo dia, a gente apresentava esse canovatio para a plateia da cidade. Como o curso já tem uma tradição, era muito mágico, porque toda noite o teatro estava bem cheio, porque o pessoal esperava esse período do ano para ir assistir esse mês de Canovatio abertos, né? E aí era muito legal, por conta que, além disso tudo, como éramos de diversas nacionalidades, replicava, inclusive, um princípio da comédia dell'arte, porque, nos seus fundamentos, a comédia dell'arte, a Itália, onde ela surgiu, né, não tinha uma língua unificada. A língua mais que derivou, a língua que derivou no italiano era um dialeto diferente, o fiorentino, se eu não me engano. Pode ter um pouco de poeira aqui no meu pensamento. E aí, como a Itália falava várias línguas, napolitano, fiorentino e por aí vai, os personagens da comédia dell'arte, os viajantes, os artistas, os comici dell'arte, eles apresentavam em várias cidades que tinham línguas diferentes. Aí como é que eles conseguiriam se comunicar com aquela plateia de diversos idiomas? Então, cada personagem da comédia dell'arte, ele vem de uma cidade. Por exemplo, o Pantalone, ele vem de Veneza. Então, ele fala o dialeto de Veneza. O Dottore vem de Bolonha. Então, ele fala o dialeto de Bolonha. Por aí vai. Então, naquela época, cada vez que alguém uma companhia ia se apresentar na cidade, por mais que a população não conhecesse todas as línguas que estavam lá sendo faladas, ou tivesse dificuldade, pelo menos um dos personagens falava seu dialeto e facilitava a sua compreensão. No nosso caso, trazendo para 2014, aquela época, a gente vivia uma situação parecida, porque quando a gente ia para a cena, eu falava português, a Peidin falava chinês, o Lico falava alemão, o Martin, eu esqueci a nacionalidade do Martin, mas enfim, e a gente improvisava cada qual nas suas línguas. O planejamento do Canovatio, a gente até fazia meio por mímica e meio inglês, sabe? Um território. Mas quando a gente ia para a cena, o improviso, era cada qual na sua língua. E era muito interessante, assim, a vivência. Foi um grande aprendizado para mim. Certo. Ótimo. Você deu várias explicações agora sobre a comédia dell'arte, foi incrível, né? E aí eu queria também te fazer a pergunta, qual a diferença da comicidade de até então, no caso as de hoje, com daquela época, de quando você estava aprendendo lá na Itália, qual é, assim, a diferença dessa comicidade? Você percebe alguma coisa diferente? Não, peraí, agora eu não entendi. Tu podia refazer a pergunta? Eu fiquei sem entender direito. Qual a diferença da comicidade de até então com o que você fez naquela época? Basicamente isso, qual a comicidade de até então com o que você fez naquela época? Hoje você está estudando o que, praticamente? Não, hoje, por exemplo, eu mudei radicalmente de tema. Hoje eu finalizei o doutorado há uns 2 meses. E eu estudo, minha área, na trajetória profissional, eu acabei migrando ainda muito, muito para pedagogia. Então, eu voltei ao doutorado para pedagogia. Contudo, eu continuo atuando, e não sei te dizer, para responder tua pergunta, porque, assim, a gente, mesmo tendo mudado de tema de pesquisa, acaba que na trajetória artística a gente ainda se depara com esse monstro de muitas faces, que é o riso. E aí, só o que eu gosto de pensar assim,
essa pergunta tem uma resposta meio ambivalente, porque ela pode ser, não tem diferença nenhuma, porque o que se fazia numa época, pelo menos as gags cômicas, os lads que a gente fazia lá, ainda tem o mesmo efeito risível hoje, eles ainda conseguem trazer uma situação risível mesmo, uma situação de comicidade. Mas aí a resposta ambivalente da pergunta tem uma diferença enorme. Ponto 2, né? Tem uma diferença enorme. Porque o riso está muito delimitado pelo contexto histórico e pelo contexto geográfico onde ele acontece. Então, o que a gente ri em 2014 não é necessariamente o que a gente ri hoje. E ainda tem um eco que de significações completamente diferentes. Uma piada eu vou esticar o tempo. Um riso que dos anos 90 não é necessariamente o que se faz hoje. Então, para responder essa pergunta, talvez se fosse a gente querer encontrar uma resposta, né? Não sei se é o caso, mas se a gente quisesse encontrar uma resposta, talvez fosse necessário precisar, tipo assim, essa situação X que aconteceu nesse momento Y, nesse local Z, tu acha que ainda tem diferença para hoje, aqui, assim, entende? Só para pensar de modo geral. Pronto, foi uma resposta teve uma ambiguidade, né, na resposta, você deu duas opções, e de que de fato as duas opções são válidas, né, porque a gente, pelo momento que a gente está vivendo, naquela época, como até você pode deixar mais claro, naquela época de 90 não tinha rede social, então não havia tantas críticas, né? Não havia tantas bandeiras levantadas como tem hoje, né? E essa tua observação dessa ambiguidade da resposta, ela é válida. Como você também disse no começo, que o riso como é que se diz? Que o riso pode ser risível para um, pode ser risível para o outro. Você deixou isso mais claro lá na sua resposta. Henrique, para finalizar, é mais saber assim, o que você está estudando hoje, como é que está a tua pesquisa, o que você está aprofundando, quem é o Henrique hoje, o que ele está fazendo hoje? Olha que engraçado, sabe, Gildo? Pode parecer distante, mas ao mesmo tempo também é bem perto. Hoje em dia eu estou estudando muito. O meu tema de doutorado foi estratégias para o desenvolvimento da autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, eu acabo estudando muito Paulo Freire. Então, eu estou muito voltado na relação Paulo Freire e teatro. E isso traz imbricações políticas para o ensino de teatro. Eu também, nessa minha busca, eu acabo trazendo um pouco do outro filósofo francês, que é o Jacques Rancière. Essa aproximação do ensino e da política acaba ecoando para o riso, porque, já que é o tema de estudo desse grupo de pesquisa, né, do CRISE, porque eu começo a ver, já havia antes, mas eu vejo ainda essa potência poética de aproximação e de distanciamento que o riso pode causar. Como eu disse lá no começo desse nosso encontro, sobre o que a gente ri diz muito sobre nós, sobre quem somos. Então, muito embora a minha pesquisa esteja totalmente vinculada à pedagogia do teatro, às aproximações com Paulo Freire, desenvolvimento de autonomia, os ecos políticos e éticos que ela traz para ele me fazem também refletir sobre esses parâmetros, o riso que a gente desenvolve, o riso que a gente deseja. Está ótimo. Henrique, considerações finais, tem alguma coisa para dizer para nós? Eu não sei se foi o meu, senti que teve uma chuva entre nós, um caminhão, uma chuva aqui. Considerações finais, alguma coisa a dizer? Não, eu só agradeço o convite, eu tenho muito carinho pelo grupo, muito carinho mesmo, assim, o Crise me ensinou muita coisa, e eu vejo, assim, como ele ainda tem ecos do pessoal que está passando aí pelos IFs e que está aí por Fortaleza e até pelo Ceará de um modo geral. Agradeço demais o convite, a oportunidade de resgatar um pouco da minha pesquisa, de mestrado, essa passagem linda que foi na Itália. Mas basicamente é isso.
Obrigado mesmo, gente. Nós que agradecemos, Henrique. Muito obrigado mesmo pela tua presença, por ter se disponibilizado nesse tempo para estar com a gente, né? E aqui fica mais um Café com Crise. Próxima semana teremos mais um episódio. Fiquem atentos.